e vamos entender um pouco mais o cenário político nacional. Agora sim, com condições da gente ouvir o professor Cláudio Couto, cientista político. Cláudio, obrigado aí pela participação aqui na Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Prazer aqui estar falando com você e com os ouvintes da rádio. Ok, Cláudio, explica pra gente o seguinte. Nós temos vindo, o noticiário diz que até o próprio vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que ocupa um posto ministerial também, teria que sair para dar entrada para o Centrão. E a pergunta que não quer calar, acho que todo mundo gostaria de ouvir sua opinião. O Centrão não estava no governo passado, ele saiu do governo, está voltando para o governo ou ele sempre esteve no governo? Acho que a terceira opção é a melhor, viu, Heródoto, para descrever a situação. Isso que a gente chama genericamente de Centrão, eu particularmente prefiro chamar de partidos e políticos de adesão. Ou seja, hay governo, estou aí dentro. Essa é a lógica deles. Então, havendo um governo, eles vão tentar extrair o máximo que puderem desse governo, seja em verbas, seja em cargos dentro do governo, cargos ministeriais e cargos de segundo, terceiro escalão, às vezes cargos estatais, cargos nos estados, que os ministérios também têm, tudo isso para poder, enfim, ter acesso ao poder, ter acesso a recursos. É assim que o Centrão funciona. E é assim, cá entre nós, desde a redemocratização. Lembrando até que essa expressão Centrão, ela nasce na Assembleia Nacional Constituinte, daquele grupo mais conservador dentro da Constituinte que reage a um primeiro anteprojeto da nova Constituição, que era um projeto muito à esquerda. E aí, esse grupo se autodenominou Centrão, para não se chamar naquele momento, quando isso ainda pegava mal, de direitão, e depois também virou o grupo de apoio do governo Sarney, e ficou célebre naquele momento uma frase cunhada pela principal liderança do Centrão dentro do Congresso Constituinte, o Roberto Cardoso Alves, um deputado então do PTB de São Paulo, que disse, é dando que se recebe. Essa lógica da franciscanização da política, como se chamava. E desde então, o Centrão virou sinônimo desse grupo adesista que dá se receber alguma coisa em troca. Então, como isso tudo continua na mesma lógica, sai um governo, entra outro, o Centrão continua ali disposto a dar para receber. Agora, Cláudio, a gente acompanha as campanhas políticas, as campanhas presidenciais, os candidatos apresentam planos de governo. Mas aí, quando ele assume, ele tem que se acertar com o Centrão. O que acontece com o tal plano de governo que foi apresentado na campanha eleitoral? Olha, vai ter que ser negociado com os partidos que venham a compor o governo, Porque o plano de governo é uma proposta do Poder Executivo, do candidato ao Poder Executivo, no caso, o candidato a presidente da República. Mas a gente tem uma segunda eleição aí simultânea, que é a eleição para o Congresso. E como não há nada que o Executivo possa fazer que não passe por uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, ele vai ter que se compor com aqueles que ganharam a eleição para o Legislativo. E a gente viu nessa última eleição que, embora o Lula tenha sido eleito presidente da República, elegeu-se também um Congresso muito conservador, muito à direita, e que tem, dentre essa ala conservadora, o grupo que eu podia chamar também aqui de conservador pragmático, que é esse grupo dos partidos e políticos adesistas. E aí vai ter que negociar com eles, porque se não negociar com eles, não tem voto no Congresso. Se não tiver voto no Congresso, não aprova nada que precisa para governar. E aí não há plano de governo que possa ir adiante. O plano de governo não tem como ir adiante apenas a depender da vontade do presidente da República. Ele precisa ir adiante se também obtiver alguma concordância dos membros do Congresso Nacional. E aí que tem que se buscar um meio termo entre aquilo que foi proposto na campanha e aquilo que a própria eleição produziu como resultado das urnas, ao gerar uma certa composição do Congresso diferente daquela que sagrou-se vitoriosa na eleição para a presidência. Agora, Cláudio, é possível dizer que na atual política brasileira o poder está na mão de quem tem a chave do cofre? Olha, sim. Agora, o problema é que parece que tem mais de um com a chave do cofre, e o cofre não tem uma chave só. Então, o Executivo tem uma chave do cofre, evidentemente, o Ministério da Fazenda, controla ali, por meio da Secretaria do Tesouro, uma parte do cofre, mas outra parte do cofre é controlada pelo Congresso Nacional. A gente viu isso se radicalizando no governo passado, quando o tal do orçamento secreto ele foi construído dentro do Congresso, e aí os líderes do Congresso, sobretudo o presidente da Câmara, passaram a ter um controle muito grande sobre os recursos orçamentários. A adesão do Supremo, que tornou inconstitucional o orçamento secreto, declarou a sua inconstitucionalidade, para ser mais preciso. Ela devolveu uma boa parte desse poder que estava com o Congresso por Executivo, mas não devolveu tudo.
o Congresso continua tendo uma das chaves do cofre. Ou seja, para abrir o cofre, você precisa talvez não de pelo menos duas chaves. A que está na mão do Congresso e a que está na mão do Executivo. Eles têm que combinar essas duas chaves e aí é que entra toda a negociação. Cláudio, a gente ouve também falar muito em bancada da bala, bancada da bola, bancada do agro. Quando a gente fala uma bancada dessa, nós estamos falando em bancadas pluripartidárias ou está tudo concentrado em um ou dois partidos? Não, são bancadas pluripartidárias, né? São bancadas, eu até diria, transpartidárias, né? Porque elas cortam vários partidos, né? Você tem nessas bancadas aí representantes de partidos, com exceção talvez da bancada da bala, né? Que é mais claramente uma bancada de partidos de direita, mas no caso das outras, você tem membros que vêm desde a esquerda até a direita. Então, essas bancadas são muito heterogêneas internamente. E elas só vão, na realidade, funcionar como bancadas quando tiver algum tema muito vinculado ao seu interesse em discussão no Congresso. Então, se vai discutir, por exemplo, uma questão como a regulamentação do desmatamento em áreas agricultáveis. Aí você vai ter a bancada do agro, muito provavelmente, operando de forma coesa. Se você tem uma discussão em torno do desarmamento, aí a bancada da bala vai funcionar de forma coesa. Alguma discussão em volta de costumes, aí muito provavelmente a bancada da Bíblia vai operar também de forma um pouco mais coesa. Mas tirando, assim, quando tem esse tema muito próprio daquele interesse que motivou a formação da bancada, quando não é isso que está em discussão, aí a tendência é que os membros dos vários partidos que compõem essas bancadas sigam a orientação partidária. É isso que ocorre na grande parte das vezes. Agora, Cláudio, no dia a dia, a gente conversa com as pessoas na rua, na padaria, no trabalho, etc. E as pessoas dizem, olha, a responsabilidade pela qualidade do Congresso Nacional é nossa, porque somos nós que elegemos. E aí surge também alguma discussão, bom, talvez essa qualidade seria melhor se ao invés de a gente ter o sistema proporcional que nós temos hoje, nós tivéssemos o voto distrital, ou puro ou misto. Você acha que isso mudaria alguma coisa? Porque isso está engavetado, né? Foi aprovado no Senado, está engavetado lá na Câmara dos Deputados. Eles não querem nem ouvir falar e mexer nisso. O que será, hein? Olha, porque na realidade muda muito, né, a forma de representação. Eu, honestamente, tenho muitas dúvidas de que o voto distrital melhoraria a qualidade da nossa representação. O que ele faz, na verdade, é produzir uma vinculação mais territorial, de forma muito específica, dos parlamentares às suas bases eleitorais. Então, ao invés do deputado, como é hoje, poder ser eleito com votos espalhados por todo o estado, ele passa a ser eleito com votos em um único distrito, que ali vai ser parte de um município grande, ou às vezes juntando alguns municípios pequenos, é isso que vira o voto distrital. Então, o cara só vai olhar para aquela base eleitoral que lhe dá voto, o resto, muito provavelmente, interessa menos a ele. Hoje você tem alguma distritalização, vamos dizer, informal dos votos, porque aí é uma questão de onde vem aquele parlamentar, onde que ele tem a sua origem política, quais são os seus setores de apoio já estabelecidos, e aí, claro, tem alguma regionalização, mas ele não depende exclusivamente daquele eleitorado de um certo lugar. O voto distrital, isso muda muito radicalmente. E perdem também a possibilidade de se tornar candidatos fortes, aqueles chamados candidatos temáticos, né? Candidato que não tem uma campanha, não tem uma plataforma vinculada muito detidamente a um certo território, mas que tem uma plataforma, digamos, temática, né? Ele discute questões, o meio ambiente, discute questões de ordem moral, discute questões de segurança pública no geral, e não exclusivamente falando daquele lugarzinho onde ele tem voto. Então, eu realmente não creio que o voto distrital melhoraria a qualidade. Ele diminuiria, evidentemente, a representatividade, porque ganha o mais votado naquele lugar, e aí todo mundo que votou em outras opções tem seu voto perdido, né? Enquanto no sistema proporcional você aproveita o voto de todo mundo e ele é distribuído entre os vários partidos. Então, acho que é mais assim uma ilusão, é muito mais uma ideia de que se não está bom, vamos mudar, que necessariamente melhora, do que propriamente algo que tenha muito fundamento. Professor, muito obrigado. Obrigado a você, Heródoto. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado. Professor Cláudio Couto, cientista. Que tal, hein? Belíssimo panorama. Né? Dá para a gente entender melhor o que se passa no país depois de uma conversa como essa com o professor Cláudio Couto aqui conosco.